Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Leandro Tricolor, sempre trazendo as últimas notícias do nosso São Paulo para vocês, que enfim está acabando essa data FIFA e nesta quarta-feira tem São Paulo em campo novamente, depois de 10 dias, família. Confesso que eu estava até com saudade de vir aqui, de falar com vocês novamente sobre o nosso São Paulo, o dia a dia, os bastidores, essa data FIFA aí. Eu tenho certeza que muita gente não gostou, né, assim como eu também não. Enfim, amanhã tem São Paulo Futebol Clube. E no vídeo de hoje a gente vai trazer as informações do São Paulo com relação a esse jogo contra o Goiás. São Paulo precisa da vitória para poder manter aí um espaço bom da parte de baixo da tabela. Tem informações sobre renovação de contrato. Rafinha renovou o contrato, tem informações sobre o Alisson, tá? E tem informação exclusiva aqui no canal Leandro Tricolor para vocês sobre o Everton Cebolinha, tá? Uma informação que no mínimo vai deixar a torcida do São Paulo aí, digamos, interessada no que pode acontecer nos próximos dias, tá? O São Paulo tá realmente interessado em contratar o Everton Cebolinha e eu vou dar detalhes para vocês. Para começar esse vídeo aqui, vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre o dia a dia do São Paulo, os bastidores, né, sobre o que nós temos dentro de casa, né? Nesta quarta-feira o São Paulo anunciou a renovação de contrato do Rafinha até dezembro de 2024, né? Fez um videozinho tal, que ele começa lá com aquele calma, né? Que ficou, né? Muito famoso na música, até a Copa do Brasil chegou de vez e então o São Paulo anunciou a renovação de contrato do Rafinha até o fim da temporada de 2024, né? Ambos chegaram num acordo, um jogador extremamente experiente, dispensa comentários, que para mim virou um grande ídolo da torcida do São Paulo. Creio que muita gente o vê desta maneira, um cara de muita liderança, um cara de muita personalidade, né? E que, cara, dispensa comentários do Rafinha. Essa é a realidade, o jogador dispensa comentários. Para mim, uma baita de uma renovação de contrato que o São Paulo fez com o jogador, né? Tem o Rafinha por mais uma temporada, a gente sabe que ele vai parar, mas esse meio termo aí a gente vai poder aproveitar um pouco mais do jogador. E é claro, o São Paulo vai se preparar na próxima temporada, sabendo que vai perder, né, um grande lateral direito. Enfim, temos o Rafinha até dezembro de 2024. São Paulo acerta em cheio na renovação de contrato com ele. Outro jogador que está muito próximo, por detalhes, de renovar com o São Paulo até 2026 é o Alisson, tá, família? Ele que foi reinventado pelo Dorival, depois de tudo que ele passou, né, por um quadro depressivo. Ele contou um pouco da história dele, sofreu muito, ficou afastado durante o início da temporada, quase deixou o futebol, quase deixou o São Paulo, porém deu a volta por cima, o Dorival redescobriu o Alisson, colocou ele como segundo volante, se encaixou direitinho no time, ajudou muito, foi muito importante na conquista da Copa do Brasil. E o São Paulo tem negociado uma renovação de contrato com o Alisson, tá, família? O Alisson deve renovar o seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. O contrato dele hoje é até dezembro de 2024, para não sofrer um assédio de perder um jogador que, né, cresceu muito de produção, se tornou um jogador titular absoluto neste momento, um jogador indispensável. Então São Paulo age nos bastidores para renovar o contrato do Alisson até o final de 2026. E isso está muito próximo de acontecer. Mas uma boa notícia do nosso São Paulo, né? Quando as coisas começam a acontecer bem, né? Quando as coisas começam a dar certo, tudo começa a fluir legal, né? A gente consegue a renovação do Rafinha, né? Conseguimos aí, estamos por detalhes de anunciar a renovação do Alisson, né? O São Paulo tem aí já um projeto pelo Lucas Moura, que a gente vai falar aí no próximo vídeo. A gente só está aguardando mais informações. O Caio Paulista, o São Paulo já está trabalhando para comprar o jogador em definitivo. Enfim, ótimas notícias do nosso São Paulo Futebol Clube, né? Que fase que estamos vivendo. Enfim, bom pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse jogo, tá? Contra o Goiás. São Paulo que precisa da vitória, tá, família? São Paulo precisa da vitória porque vem uma sequência difícil pelo Campeonato Brasileiro. Clubes com interesses maior do que o do São Paulo, então tendem a complicar mais os jogos para o São Paulo, né? Como por exemplo o próprio Goiás, né? Goiás está na parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Goiás precisa da vitória e o São Paulo precisa sim dessa vitória para se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela. Hoje o primeiro, né,
clube dentro da zona de rebaixamento é o Vasco, né, o 17º colocado, ele tem 27 pontos, São Paulo tem 35. Então, imagina uma hipotética derrota do São Paulo para o Goiás e uma vitória do Vasco que recebe o Fortaleza em casa. Então, a gente vê que essa vantagem pode diminuir, né, consideravelmente. Então, para que isso não ocorra, São Paulo deve usar o que tem de melhor para esse confronto, tá? Não vai ter força máxima, não tem como ter força máxima. Muitos jogadores estão fora dessa partida. Eu vou passar aqui a provável escalação e também os jogadores que estão fora por suspensão, por lesão. Então São Paulo não terá força máxima, mas o que tem de melhor que treinou nos últimos dias, né, para poder enfrentar o Goiás nesse jogo importantíssimo, que se o São Paulo ganha, a gente vai para 38 pontos e aí, né, a gente começa a caminhar cada vez mais tranquilo, pensando já na temporada 2024, pensando em renovação de contrato com quem está no clube e pensando em quem pode chegar. Essa é a ideia. Então São Paulo trata esse jogo contra o Goiás como um jogo muito importante, até porque o Goiás não vem num momento muito bom, né? O Goiás que tomou 6 gols do Bahia jogando dentro de casa, tá? O último jogo do Goiás foi esse, aquele 6-4, né? Eu assisti esse jogo, foi um sábado à tarde, Goiás e Bahia, 6-4 pro Bahia, os caras tomaram meia dúzia de gol dentro de casa, né? Então o São Paulo tem que se aproveitar desse momento aí turbulento do Goiás e buscar essa vitória que pode ser muito importante. E a provável escalação do São Paulo para esse jogo contra o Goiás, né? O São Paulo que deve ter Rafael no gol, Rafinha na direita, Diego Costa e Beraldo formando a dupla de zaga, Caio Paulista na esquerda, o Pablo Maia e o Alisson fazendo a duplas de volante, Wellington Rato e Rodrigo Nestor um pouco mais avançados, e lá na frente, Lucas e Luciano. Esse deve ser o provável São Paulo para encarar o Goiás nesta quarta-feira. Jogo às 9h30 da noite, transmissão ao vivo da Globo aí, em rede nacional. Então jogo aí para todo São Paulino poder acompanhar o atual campeão da Copa do Brasil, mais um jogo do nosso tricolor. Os desfalques do São Paulo para esse jogo são Caleri, cirurgia, só volta na próxima temporada, né? O Arboleda está lesionado, se recupera de lesão. O Galopo também se recupera de lesão. Marcos Paulo também se recupera de lesão. E o Moreira também está lesionado, estão fora dessa partida. Outros jogadores, o Patrick, lateral esquerdo, jovem da nossa base, está na seleção brasileira sub-23. O Ferrarese, né, que já se recuperou da sua lesão, baita de um zagueiro esse moleque, né? Tenho certeza que esse ano de 2024 vai ser do Ferrarese. Tenho certeza que ele vai dar muito trabalho aí, muita boa dor de cabeça para o Dorival por uma vaga de titular nessa equipe. Ele está com a seleção da Venezuela e o Natan, né, lateral direito, está suspenso. Só um detalhe para a nossa lateral direita, que hoje a gente não tem assim ninguém de ofício. O Igor Vinícius ainda está lesionado, né? E o Natan lesionado também, né? O Natan suspenso, então o Rafinha praticamente sozinho. E se acontecer alguma coisa, o Moreira, que também poderia jogar pelo lado direito, está lesionado. Se acontecer alguma coisa aí, talvez o Dorival tenha que ou improvisar, né? Ou pegar algum moleque da base. Ainda não saiu a lista dos relacionados para esse confronto contra o Goiás. Um ponto positivo para esse jogo, 2 nomes estão de volta, o Gabriel Neves está relacionado para o jogo e o Erisson, né, depois de tanto tempo de lesão, também está relacionado para esse jogo. Vai ter aí, né, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para tentar provar o seu valor e poder continuar no São Paulo em 2024. O que eu já ouvi, né, de pessoas de dentro do São Paulo é que o Edson tem interesse em ficar no São Paulo, gosta muito do ambiente, afinal de contas vai jogar Libertadores, então a Libertadores é uma grande vitrine e o jogador gostaria de ficar no tricolor para a próxima temporada. Bom, família, para encerrar o vídeo aqui, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Cebolinha, tá? A gente já havia trago aqui para vocês no canal informações sobre o Cebolinha, que o São Paulo demonstrou interesse, né? O Carlos Belmonte deu entrevista falando sobre, né, as características do Cebolinha, que é um jogador de velocidade, de drible, que tem 1 contra 1, que é um jogador bem interessante, que estava num momento em baixa no Flamengo, né, com o Sampaoli, nosso vice. E a situação é a seguinte: o São Paulo procurou os dirigentes do Flamengo para saber mais sobre a situação do Cebolinha. Tá? Essa informação foi uma informação que uma pessoa de dentro do São Paulo me passou. São Paulo procurou os dirigentes do Flamengo para saber mais sobre o Cebolinha. E o que acontece? Até então, nos últimos dias antecedentes à demissão do Sampaoli, né, o Flamengo se via até favorável a uma negociação, de repente negociar o jogador aí com o São Paulo, até sabendo que o São Paulo está com uma graninha em caixa, né, afinal de contas foi o campeão da Copa do Brasil.
E com a chegada do Tite, o Tite pediu para que o Flamengo não venda ninguém nesse momento, porque ele quer avaliar todos os jogadores. Isso tornou a situação um pouco mais difícil, né? A gente já havia trago alguns números aqui do Everton Cebolinha, só para relembrar, refrescar a memória de vocês, tá? O Cebolinha está com 27 anos, a multa rescisória dele, segundo o site Transfer Market, né, especialista em precificar atletas, está em algo em torno de 45 milhões de reais, tá, família? E o Flamengo, pelo contrário do site, desejaria receber o valor que ao menos pagou pelo jogador, que foi cerca de 80 milhões, né? O Flamengo contratou um jogador vindo da Europa, né, há 1 ano e meio atrás por 80 milhões. Tem que ver que esse cara não está valendo mais isso, porque até o momento não deslanchou com a camisa do Flamengo. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham de uma possível vinda de Everton Cebolinha para o nosso tricolor paulista. Lembrando que o São Paulo já tem o Eric contratado, né? Na minha opinião, seria um bom nome. Imagina você ter Lucas Moura, Luciano, né? Ter o Eric, ter o Cebolinha, né? Ter o Rames Rodrigues, jogadores importantíssimos, Caio Paulista, Rafinha, você ter um elenco bem qualificado, principalmente para disputar a Libertadores. Eu sou o Leandro e vou ficando por aqui. Forte abraço e vamos São Paulo!